Olá, boa tarde. Defensoria Pública registra aumento no número de atendimentos após implantação de um sistema para redução de filas de espera. O governo do estado envia a equipe do Corpo de Bombeiros para ajudar no resgate de vítimas em Brumadinho. Cruz Vermelha Brasileira faz campanha para arrecadar donativos para a cidade mineira. Na sala de entrevista, a convidada é a coordenadora geral da UEMA-NET, Ilka Serra. E mais, programação cultural de férias neste fim de semana foi em ritmo de samba. É agora no Portal da Assembleia. A Defensoria Pública do Estado divulgou os novos números atingidos após a modernização de um sistema de gerenciamento. Graças à nova ferramenta, mais pessoas estão sendo beneficiadas com atendimento gratuito. Na sede da Defensoria Pública no Centro Histórico da capital maranhense, são cerca de 300 atendimentos diários. Aqui, vários núcleos especializados garantem assistência jurídica integral e gratuita a quem não pode contratar um advogado particular. O mesmo atendimento ocorre em mais 38 comarcas no estado. O defensor público geral explicou o aumento no número de pessoas atendidas. À medida que se difunde os conhecimentos pela internet, a população ela fica mais empoderada. Em virtude disso, eles procuram mais os órgãos de defesa, como é o caso da Defensoria Pública. Além disso, a Defensoria Pública tem se preocupado muito em facilitar o acesso dos serviços. A Defensoria Pública dispõe de um ônibus de escritório que ela vai para os bairros, ela vai para o interior do estado para promover atendimentos jurídicos, facilitando assim o acesso aos serviços da instituição. A modernização no atendimento por meio do SGA, o Sistema de Gerenciamento de Atendimento, vem contribuindo ainda para a redução na fila de espera. E a intenção do defensor público é continuar com as melhorias no atendimento e, assim, permanecer sendo uma instituição de referência na defesa e promoção dos direitos humanos no estado. Para isso, busca aproximar ainda mais a defensoria da sociedade. A Defensoria Pública ela tem uma cobertura ainda bastante deficiente. De 132 comarcas, a Defensoria Pública está apenas presente em 38, ou seja, 30% das comarcas. Em virtude disso, a Defensoria Pública tem buscado outras fontes de renda, a exemplo de emendas parlamentares. Nós conseguimos em torno de R$2.300.000 em emendas parlamentares federais que nos subsidiarão para a construção de núcleos no interior do estado. Então, a nossa ideia é buscar fontes alternativas de receita, como é o caso de emendas parlamentares, convênios. Fechamos também um convênio com o Departamento Penitenciário Nacional de R$1 milhão, que vai possibilitar um fortalecimento da nossa atuação na área de execução penal, e também com o Ministério de Direitos Humanos, no qual a gente conseguiu um convênio no valor de R$350 mil para melhorar o nosso atendimento em favor da população LGBT. Após a tragédia na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, com o rompimento de uma barragem da mineradora Vale, a Cruz Vermelha Brasileira no Maranhão lançou uma campanha para arrecadar donativos para as vítimas. O repórter Joelson Braga tem as informações. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos. E nesse momento de tristeza, onde estão se contabilizando ainda o número de mortos e de vítimas, a preocupação também é com as pessoas que estão desabrigadas e ficarão desassistidas. A Cruz Vermelha iniciou uma campanha para arrecadar donativos. Aqui ao meu lado, o presidente da Cruz Vermelha aqui no Maranhão, Carlos Rangel. A campanha começa hoje e o que vocês estão recebendo aqui? A partir do momento em que há uma catástrofe, a Cruz Vermelha é sinalizada. Aquela luzinha vermelha, ela acende. Então, nós iniciamos o movimento dos voluntários para entrar em ação, para ajudar a população. Então, a campanha já está no ar. Agora, o que nós queremos falar é o seguinte, é que nós precisamos saber o que a população precisa. Porque senão, você junta tudo. Olha, você recebe fogão, geladeira, televisão, máquina de lavar, roupa, cama, colchão, e não é isso que eles estão precisando. Então, nós precisamos saber o que aquela população está precisando. O que é preciso, de fato, para as pessoas que estão nos assistindo, entendam esse chamado da Cruz Vermelha? Ótimo. As pessoas já estão ligando para cá.
3249-9712. As pessoas já estão ligando para trazer as suas doações. A orientação é: olha, evite trazer água. Sabe por quê? Porque você recebe uma grande quantidade de água e não tem logística. E aí, o que ocorre? A água também tem um prazo. E se você não consegue levar esta água, daqui a pouco a Cruz Vermelha está recebendo críticas sem merecer. Então, o ideal seria que então, as pessoas entrassem primeiro em contato com a Cruz Vermelha. Então, reforce o número para quem estiver interessado em fazer doação. 3249-9712. A Cruz Vermelha fica Avenida Getúlio Vargas, número 47, aqui no Monte Castelo, em frente ao IFMA. Ok, obrigado. Tá aí, portanto, se você quiser ajudar, entre em contato com a Cruz Vermelha aqui no estado. Joelson Braga, para a TV Assembleia. Ainda falando sobre a tragédia em Brumadinho, o governador do estado, Flávio Dino, anunciou por meio das suas redes sociais que autorizou o deslocamento de uma equipe do Corpo de Bombeiros para auxiliar no resgate de vítimas. A corporação seguiu ontem mesmo para a cidade mineira. Veja no próximo bloco uma entrevista com a coordenadora geral da UEMANET, Ilka Serra. O portal volta em 1 minuto. No quadro Sala de Entrevista de hoje, a conversa é com a coordenadora geral da UEMANET, Ilka Serra. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista no portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos falar sobre o crescimento da educação à distância no estado do Maranhão. O trabalho que vem sendo desenvolvido há 2 décadas pela Universidade Estadual do Maranhão. E para falarmos sobre educação à distância, estamos recebendo aqui a coordenadora geral da UEMANET, da nossa querida Universidade Estadual do Maranhão. Antes de mais nada, que satisfação tê-la aqui na TV Assembleia, Ilka Serra. Muito obrigado. Eu fico super lisonjeada de estar aqui e falar de uma temática que é muito interessante e que hoje só cresce no Brasil. São 2 décadas do trabalho da Universidade Estadual do Maranhão que concerne a educação à distância, que vem crescendo em todo o Brasil. E eu me recordo que no ano passado, inclusive, a Assembleia Legislativa reconheceu esse desempenho, esse pioneirismo e o trabalho pelos níveis alcançados da Universidade Estadual do Maranhão em 2 décadas com o UEMANET, né? Então, temos 20 anos que fazemos educação à distância. Então, percorremos um longo caminho e hoje a UEMA ela é reconhecida em nível nacional e também internacional, né, por fazer uma educação não só à distância, mas principalmente mediada pelas tecnologias. Hoje, cada vez mais, não falamos mais de uma educação que está distante, mas é uma educação que aproxima a população ao acesso ao ensino superior, a uma pós-graduação e até em nível médio. Nós também temos cursos técnicos à distância. A UEMA é a única universidade no Brasil a ofertar cursos técnicos à distância. Então, esse pioneirismo ele culminou com uma grande relevância da Universidade Estadual do Maranhão para o Estado e também para o Brasil. Oi, Ilka, no domingo nós vamos ter mais uma etapa desse trabalho em relação ao vestibular. Recentemente tivemos o PAS, que é o vestibular tradicional da Universidade Estadual do Maranhão, e vamos ter agora o vestibular da educação à distância. Como é que são os preparativos, qual é a expectativa? Então, grande expectativa, até porque a educação à distância, por atender um perfil diferenciado, nós também temos nesse vestibular um público diferenciado. Então, ele vai ser ofertado, está sendo ofertado em 35 municípios, são 3.400 vagas, né, um quantitativo de vagas muito próximo do vestibular tradicional da UEMA, que é o vestibular dos cursos presenciais, e realmente nós tivemos uma procura muito grande. E essa procura, essa demanda, ela cada vez mais fica óbvio para a sociedade a mudança no paradigma do que estudar. Né? Antes a educação à distância era muito preconceituosa, as pessoas não tinham interesse por achar que não tinha o mesmo valor do presencial. E cada dia mais esse paradigma é quebrado e nós temos um público realmente procurando, foram aproximadamente... Até porque a sociedade está avançando, né? A cada dia. O modelo de educação... E a própria tecnologia hoje, ela quebra muitos paradigmas em frações de segundos, né?
A ideia é de facilitar, né? A tecnologia, a gente acredita que ela não vai substituir o professor e não é essa a ideia. Nós trabalhamos com um modelo de tecnologia educacional que possa possibilitar uma flexibilização dessa educação. Isso não significa dizer que vai ficar mais fácil, mas que o aluno ele vai aprender independente do local que ele esteja, se ele está com um professor presencial ou se ele está com um professor na sala de aula virtual. Então existe hoje uma maneira muito diferente de fazer educação e é nesse rumo que a UEMA tem trabalhado. Então, só para você ter uma ideia, foi aproximadamente 20 mil inscritos no vestibular EAD. Então são 20 mil pessoas buscando o acesso ao ensino superior através de cursos à distância. Ô Ilka, se a gente tivesse que traçar aqui, né, uma espécie de comparação em paralelo com o vestibular à distância oferecido pela Universidade Estadual, como também o vestibular presencial pela forma mais tradicional com o PAS. Em termos proporcionais, qual é a concorrência que temos? Nós temos um crescimento muito grande. Também em nível de Brasil, isso é apresentado nos vários censos que apresentam tanto do INEP quanto da própria CAPES, mostrando esse aumento na matrícula dos cursos à distância. E na UEMA não tem sido diferente. No estado do Maranhão, através da Universidade Estadual, não tem sido diferente. Hoje nós temos a oferta de 9 cursos à distância, são 9 cursos de graduação entre licenciaturas, bacharelados e cursos tecnólogos. E a demanda, então, de 20 mil procurando 9 cursos, isso dá uma concorrência enorme para os cursos. Em contrapartida, nós temos o vestibular da UEMA, que tivemos 50 mil inscritos no presencial, para aproximadamente 60 cursos. Então, se você compara isso, proporcionalmente a EAD está mais concorrida, né, pela quantidade de cursos que nós temos. Logicamente que se nós tivéssemos mais curso, a procura seria muito maior. Então, isso a UEMA ela tem focado em proporcionar ao povo do Maranhão as diversas formas de acesso ao ensino superior, seja pela modalidade presencial, seja pela modalidade de educação à distância. Nós temos quantos polos hoje da UEMA-NET funcionando no estado? Os polos, então, são todos os centros da UEMA e temos mais 35 polos que são polos da Universidade Aberta do Brasil. E esses polos, então, a UEMA oferta curso, e isso significa 35 municípios diferentes, né? Esses polos não são da UEMA, esses polos são da Universidade Aberta do Brasil, uma parceria direto com o mantenedor, ou seja, com o prefeito do município, para a oferta de curso superior, à distância. Você falou em Universidade Aberta do Brasil, inclusive a senhora é presidente do fórum, né? Isso. Como é que tem sido o trabalho? Então, eu estou no 2º mandato, né? Finalizo o meu mandato agora em julho de 2019. Foi um trabalho muito interessante, um trabalho que deu uma visibilidade, inclusive, muito grande para a UEMA, para o estado do Maranhão, no sentido de que a UEMA foi a 7ª universidade no Brasil a ofertar cursos à distância. E até então nós não tínhamos Isso é um desafio, né? É um desafio, nós estamos entre as universidades que iniciaram a educação à distância no Brasil. Então nós temos que apresentar realmente resultados exitosos. E o trabalho no fórum, ele tem sido muito no sentido de trabalhar políticas públicas que possam fortalecer a educação à distância. Seja o financiamento e seja o próprio entendimento do que seja a modalidade à distância. Ô Ilka, a gente sabe que educação, embora seja presencial ou à distância, requer investimentos. Sim. No que tange a investimentos em parcerias com o governo federal, por exemplo, como é que está essa questão para o desenvolvimento dessas atividades tão importantes para uma sociedade que tem avançado a cada dia? Então, nós temos a alegria de falar que, assim, pelo próprio pioneirismo da UEMA, o governo reconhece a UEMA como uma instituição que tem expertise em fazer educação à distância. E com isso nós temos tido o total apoio do governo do estado do Maranhão para a oferta de novos cursos, investimentos. Desses 9 cursos que nós temos na UEMA, 3 são institucionais. O que isso significa? São 3 cursos que são financiamento do governo do estado, através da UEMA. Os outros 6 cursos são financiamento do governo federal, via Universidade Aberta do Brasil. Então isso já mostra o quanto a UEMA ela buscou essa institucionalização da educação à distância com financiamento próprio, a não depender somente do governo federal. Então, nós temos tido total apoio, inclusive as ofertas dos cursos de pós-graduação hoje, ela atende exatamente uma demanda do Estado,
né? A SEDUC nos procurou há um tempo atrás, dizendo que tinha uma demanda na área de formação de professores para atuar especificamente numa área. Então, a UEMA preparou esse projeto, apresentou esse projeto e nós temos hoje essa pós-graduação, né, em educação inclusiva, que atende uma demanda do Estado. E isso, o Maranhão acaba se tornando pioneiro através da Universidade Estadual do Maranhão. É uma demanda antiga, a gente sabe dos problemas de acessibilidade que o Brasil atravessa, mas é um passo importantíssimo que o meio acadêmico, através da Universidade Estadual do Maranhão, está dando de preparar melhor os seus professores na educação inclusiva. E nós falamos muito na formação continuada, mas às vezes nós estamos desvinculados de uma política que é uma política necessária. E nesse caso, a UEMA ela tem procurado trabalhar muito com essas demandas que são induzidas pela própria sociedade, né? O curso de educação inclusiva ele vem nessa perspectiva de atender uma demanda que é uma demanda realmente que estava há anos sem ser atendida, que é a formação de professores da rede estadual, da rede municipal para trabalhar com pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum transtorno ou alguma dificuldade de aprendizagem, e esses professores não estavam preparados. Essa especialização de educação inclusiva, inscrições abertas, começa quando? Então, as inscrições estão abertas, elas vão até o dia 31 de janeiro. Ela é aberta para todas as áreas do conhecimento, não só a área de educação. A gente entende que profissionais do jornalismo precisam aprender a lidar com pessoas que têm algum tipo de deficiência. Já vou fazer a minha inscrição. Porque você vai lidar com isso no dia a dia. Lógico, essas pessoas estão tendo acesso ao mercado de trabalho. Então, nós sabemos que é uma demanda também que vai ser do mercado. Mas então o público-alvo são pessoas que têm uma formação no ensino superior, em qualquer área, mas que tenham um viés voltado para a rede estadual ou para a rede municipal. Gente, eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com a coordenadora geral do EMANET, que está com muitos projetos interessantes, e mais uma vez, parabéns pelo trabalho desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão. São mais de 20 anos, né, hoje do EMANET, um projeto que veio para ficar e se tornou uma grande realidade. Ilka, muito obrigado por ter vindo aqui e que o sucesso continue a percorrer o trabalho e a cabeça de todos vocês para que a sociedade só tenha a ganhar com esse trabalho que você desempenha. Nós que agradecemos, e essa parceria com a TV Assembleia, ela vem exatamente dentro dos projetos que nós queremos, que é divulgar cada vez mais as possibilidades que a UEMA tem hoje de fazer educação. Então, nós só temos a agradecer. Nós aqui agradecemos. Bem, eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista, que voltará em uma outra oportunidade. Mas fique ligado, as principais notícias do nosso estado continuam no portal da TV Assembleia. É bom ficar ligado. Um dos poetas brasileiros e maranhenses mais importantes da nossa literatura recebeu uma merecida homenagem: o lançamento da obra Impressões sobre Nauro Machado. Um tesouro para os atuais fãs do escritor e as futuras gerações. Impressões sobre Nauro Machado reúne 264 textos, entre ensaios, artigos, cartas e um poema, todos de 131 autores. A obra foi idealizada pela escritora Arlete Nogueira, esposa de Nauro Machado, 3 meses depois da morte do escritor, registrada em novembro de 2015. Foi muito difícil. Eu comecei a reunir 3 meses depois do falecimento dele. Esses primeiros 3 meses eu fiquei fora do mundo, depressiva, não queria conversar com ninguém. Mas aí eu comecei a pensar que eu tinha que reagir em benefício, inclusive, dele próprio. E me isolei diante do meu computador, e como eu tinha já o arquivo que eu vinha juntando desde que me casei com ele, em 1971, e tinha já uma quantidade grande de artigos, de ensaios, de cartas, de poemas. Eu então resolvi juntar tudo, digitar, corrigir. Nauro Machado publicou mais de 40 livros. O lançamento da obra foi uma parceria com a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão. Parceria sob maneira honrosa para nós e prazerosa, né?
Para quem conheceu o Nauro Machado e a sua opção existencial pela poesia, ele hoje é um dos poetas consagrados nacionalmente, né? E nós estamos exatamente ajudando, apoiando a sua viúva, a escritora Arlete Nogueira da Cruz Machado, nesse trabalho que é uma homenagem póstuma merecida ao poeta Nauro Machado. Escritores e amigos de Nauro Machado destacaram a importância do escritor para a literatura brasileira. Representa tudo. Nauro é algo que nunca se disse o suficiente, ou se vai dizer, a respeito dele, da grandeza enquanto cidadão, enquanto figura humana, e que se dedicou realmente à poesia, nas mais diversas dimensões da poesia, enquanto manifestação do sentimento humano. Para Arlete Nogueira, Impressões sobre Nauro Machado foi o livro que mais trouxe satisfação para ser organizado por ela. Que me deu mais felicidade, que me deu mais, vamos dizer, que me compensou, foi esse livro. Primeiro porque é um livro justo, porque a poesia dele é uma poesia importante. Ele resultou num trabalho mais de pesquisa. Mais tarde, quem quiser pesquisar sobre Nauro já está com o material todo reunido. Então é um trabalho útil, é uma reunião de artigos, vão conhecer melhor Nauro, a própria poesia dele através deste livro. Então é um livro que talvez de todos os que eu escrevi, de todos que eu organizei, que eu também tenho um livro Sal e Sol de organização de artigos meus, com fotografia, mas este provavelmente foi o livro que me deu mais felicidades. Esporte, o Sampaio empatou em casa com o Confiança e se complicou na Copa do Nordeste. Os detalhes da rodada do Campeonato Maranhense de Futebol e as finais do Open de Vôlei de Praia, disputado no fim de semana aqui em São Luís, são os destaques do programa Esporte em Debate, que vai ao ar hoje às 8 da noite, sob o comando de Juraci Filho e Gregório Dantas. A programação cultural promovida pelo governo do estado em vários pontos da capital durante este mês tem sido diversificada. Neste fim de semana foi a vez dos amantes do samba apreciarem uma boa música na voz de conhecidos intérpretes. No encerramento da programação de férias promovida pelo governo do estado, a Praça Nauro Machado recebeu o ritmo mais conhecido do país, o samba. Com um batuque envolvente, a festa realizada na praça mais conhecida do centro histórico da capital atraiu dezenas de amantes do ritmo mais popular do Brasil. Muito samba no pé e descontração marcaram o encerramento da programação do Samba Minha Terra é Carnaval. O Sindicato do Samba garantiu a diversão da galera depois de uma semana de muito trabalho. Esse casal aproveitou para dançar agarradinho. Claro, dançar agarradinho é tudo de bom. Maravilhoso, depois de um dia de trabalho, maravilhoso estar aqui na terra da gente, a nossa ilha. É paixão, uma força estranha me faz brilhar. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens e entrevistas de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma boa tarde e ótima semana para você.